Fala galera, Reinaldo na área aí para mais uma transmissão do nosso canal Liga dos Conhecimentos. Se você gosta do conteúdo que estamos produzindo, já senta o like aí, o sininho das notificações para o YouTube saber que você gosta do nosso trabalho, né? E dá o comentário aí embaixo se você gosta, e se você não gosta, comenta aí também, porque o canal não é meu, não é do Felipe, é de vocês. E o tema de hoje, sinal do final dos tempos. Será que é verdade? Será que é mentira? Será que é teoria da conspiração? Será que é coisa do pessoal que está querendo deixar todo mundo maluco? E aí, o nosso amigo Felipe vai contar pra gente esse negócio aí. Salve, salve família, Filipão na área com mais um vídeo no nosso canal aí. Final dos tempos, será que é verdade, como nosso amigo falou, ou será apenas teoria da conspiração? Nós vamos ver isso nesse vídeo, então, sem mais delongas, se liga aí que estamos chegando. Galera, mais inauguração do novo quadro chamado Realidade em Foco. Para você que está nos acostumado a falar de animes, coisas científicas e sobrenaturais, nós estamos falando de algo que é da nossa vida real, cotidiano, meu, seu, nosso cotidiano, para vocês verem que também as coisas reais também fazem parte da nossa vida, né? E nós vamos usar de base a história, né? Vamos usar a palavra de Deus só para ter uma base e seguir os fatos históricos que realmente ocorreram. E nós vamos analisar se está chegando ou não está chegando. Ainda tem o seguinte, pessoal, nós não estamos aqui para reafirmar nada, nem dizer se é ou se não é, porque se nós formos levar em relação à própria Bíblia, nem as pessoas que são realmente conhecedoras de fato sabem o dia e a hora que as coisas vão se acabar, tá, pessoal? E nós não queremos mudar o seu ponto de vista, nós só estamos fazendo uma análise de fatos históricos baseada no versículo da Bíblia. E a conclusão é que vocês vão tirar vocês mesmos e colocar nos nossos comentários aí o que vocês acham, se é verdade, se não é verdade, se é teoria da conspiração, se o pessoal quer deixar você maluco, quer explodir a tua cabeça. Você coloca nos comentários e o nosso amigo Felipe vai dar prosseguimento aí na nossa história. É isso aí, pessoal, final dos tempos, um assunto que mexe com a cabeça de muita gente. Muita gente, infelizmente, até se matou por causa disso aí, por causa de pessoas que falaram que tal dia ia terminar o mundo e essas pessoas acabaram se matando. Mas enfim, hoje a gente tem algo chamado Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho não é nada mais do que uma biografia de Jesus Cristo que ele deixou aqui, descritos aí por um dos seus discípulos, seguidores. E um desses seguidores é Mateus. Mateus aí descreve lá no capítulo 24 de seu livro que Jesus, quando está ali contemplando com os seus discípulos o templo de Jerusalém, né? Os seus discípulos aí eles acabam ficando impressionados com aquilo e falando para ele algumas palavras, e ele diz que aquilo não ficará ali pedra sobre pedra. Então, quando eles chegam ali por baixo, ali no Monte das Oliveiras, ele começa a falar de algumas coisas que iriam acontecer, ou seja, sinais de sua vinda, ou seja, sinais dos tempos. Ele fala a respeito do engano, né, Reinaldo? Ele vem ali falando com seus discípulos a respeito do engano, que muitas pessoas iriam ser enganadas, que muitas pessoas elas iam cair em seitas, até igrejas, vamos supor assim, usando a própria palavra de Deus para enganar as pessoas, né, Renato? Com certeza, né? Porque hoje tem lugares que se dizem igreja, mas não são igrejas, pessoal, porque elas estão manipulando a palavra de Deus. Não vamos citá-las aqui por questões... Descrição. Exatamente, né? E se por um acaso você quiser saber de algumas delas, você comenta aí. Aí se por um acaso todo mundo quiser saber, a gente vai atrás delas aí, dessas seitas, né?
que se dizem igreja, e não só esses que se dizem igrejas. Esses são piores, porque dizem que são denominados igrejas que falam da palavra de Deus, mas não falam da palavra de Deus. E existem outras religiões que também são seitas, mas enfim, o engano é esse, porque muitas pessoas vão atrás da palavra de Deus, atrás de um conforto, e essas pessoas são enganadas por essas pessoas, né? Porque às vezes tira até dinheiro dessas pessoas, né? Um deles, né, que foi falado tanto na mídia, foi o João de Deus, que enganou tantas pessoas, né? Feriu tantas pessoas, né? Enganou todo mundo, né? E no final descobrimos que ele só fazia isso para molestar pessoas, mulheres, esse tipo de coisa. E ele não é o único, ele é o que eu estou falando atualmente, é o que foi falado recentemente, mas existem outros e outros que fazem isso brincando. É isso aí, pessoal. E outra coisa também que Jesus falou a respeito do sinal dos tempos foi ali as guerras e rumores de guerras. Pois é, pessoal, guerras e rumores de guerras, citadas no livro de Mateus, capítulo 24, por Jesus Cristo. Na nossa história, isso é um mar, conflitos e mais conflitos entre os seres humanos. Jesus Cristo falou que isso seria um dos sinais de sua vinda. Nós vemos aí no decorrer da história 2 guerras que ceifaram milhões de vidas, e mais lá para frente dessas 2 guerras, Guerra Fria, Vietnã, também ceifando milhares de vidas aí no decorrer da história. E a nossa guerra urbana que existe em todos os países. Mas primeiro falar do nosso país, o Brasil. De todos os estados brasileiros, o mais evidente que a gente percebe que há uma luta, uma guerra urbana entre Estado e tráfico de drogas, facções criminosas da Rio de Janeiro e São Paulo. Isso não quer dizer que nos outros estados isso não existe. Inclusive aqui no nosso estado, Belém do Pará, também existe essa guerra entre o tráfico de drogas. Ou seja, é uma forma de mostrar que existe guerra, né? Inclusive, estatísticas dizem que essas guerras urbanas matou muito mais do que as próprias guerras mundiais, vamos colocar dessa forma. E é uma das formas de colocar como se fosse um dos sinais, né? Porque ainda tem uma coisa, que a Bíblia diz: reino contra reino, nação contra nação, né? Esse reino contra reino pode ser estado contra estado, né? Pessoas contra pessoas, e assim sucessivamente. No caso, como a gente está falando, o reino do tráfico de drogas contra o reino do Estado, né? Apesar de se acharem todo poderosos, eles não são todo poderosos. O Estado é maior, né? A segurança é maior, e hoje, graças a Deus, a nossa polícia tem muito mais qualificada, e com seus esforços estão parando essa guerra urbana lá nesses estados que nós citamos aí. Pois é, pessoal, fora guerras, essas coisas aí que acontecem no nosso cotidiano, a gente vem também com a perseguição, né, Reinaldo? Perseguição àqueles que defendem a sua fé, não só cristãos evangélicos, mas cristãos católicos também, com certeza. Missionários católicos sendo mortos aí para fora em outros países, perseguições no Oriente Médio, aqueles que falam do Evangelho de Cristo, dão testemunho de Cristo, muitas vezes são até mortos aí. O próprio Cristo falou que isso era de fato ia acontecer. Pessoal, isso está acontecendo. Aquilo que a gente está falando aqui vai de você querer acreditar ou não. A gente está apenas fazendo uma analogia dos fatos históricos com o que Cristo predisse no seu testamento. Pessoal, como ele falou, existem países, por exemplo, que se você falar a palavra de Deus, é morte, e é morte de verdade. Eles te matam, tem lugares que você é fuzilado, tem lugares que cortam sua cabeça, e assim existem várias outras formas de extermínio dos cristãos, né? Diferente aqui do nosso Brasil, né? Graças a Deus que cada um tem a sua liberdade religiosa,
para acreditar naquilo que quer. Mas em outros países isso não existe, pessoal. Isso é complicado, porque até os cultos religiosos as pessoas têm que fazer escondidos para não serem ceifadas e mortas. Pessoal, e outro fato que Cristo citou também, um dos sinais de sua vinda, é a questão da multiplicação da iniquidade, ou seja, o pecado ia dominar sobre a humanidade. E o que nós vemos hoje é a depravação, né, sexual em muitas músicas, filmes, séries, os pecados capitais que a gente já conhece e outros mais pesados, como ali mexer com magia negra, essas coisas aí. E por conta de tudo isso, o amor que as pessoas sentiriam um pelo outro acabar se esvaziando, ou seja, as pessoas ficam mais vendo si e esquecendo do próximo. Para vocês verem como isso é tão evidente, existem matérias hoje atuais, antigas, no decorrer dos anos, vamos colocar dessa forma, que pessoas esquecem desse vínculo familiar por questões de dinheiro, por causa que pensam em si próprio, vamos colocar dessa forma, né? Existem pessoas que esquecem que são pais e filhos, irmãos e irmãs, e matam os seus familiares por causa que quer ter dinheiro, quer ter coisas. E isso é uma das coisas que a Bíblia diz que aconteceria no final dos tempos, que como o amor ia se esfriar, o amor entre pais e filhos, famílias, irmãos e irmãos, né? Aconteceria isso, né? E tem muitas matérias hoje, né? Que acontece que você vê, né? Que pessoas matam sua família, por exemplo. Tem um caso aí que a moça matou toda a sua família por causa de dinheiro. Só não matou o irmão porque o irmão estava presente lá, né? E isso gerou uma repercussão muito grande, para vocês verem que o amor está diminuindo e nós estamos ficando bem egoístas, vamos colocar dessa forma. Pois é, pessoal. E outro sinal que Jesus disse que iria acontecer antes da sua vinda é a fé daqueles que perseverarem, que eles vão passar por cima de tudo isso e assim ganharão a vida eterna. Pois é, pessoal, e com tudo isso que está acontecendo, o evangelho sendo pregado a todo mundo, ele disse que se isso acontecer, ele vai voltar. Com certeza. É a vinda de Cristo, ou seja, mas Felipe, já foi pregado a todo mundo? Não. Por quê, pessoal? Em alguns países é proibido, como a gente já falou, devido o país ser comandado por uma ditadura ou pelo país ser muito pobre em questão de coisas básicas e não ter acesso nem à internet, pelo fato também desses países aí, vamos citar alguns aqui, inclusive a África tem alguns países dominados pelo terrorismo no caso, né, Reinaldo? Exatamente. E além disso, temos os nossos missionários que estão sempre pregando a palavra nos países, nos estados, nos municípios, né? Sempre levando as boas novas, né? E inclusive não só para a gente, mas para os índios também, que eles são pessoas como nós, né? E a tecnologia foi um aliado muito grande para espalhar a palavra de Deus, né? Existe hoje na TV aberta alguns programas que falam da palavra. Dentro do próprio YouTube existem pastores e outros missionários e outras pessoas que também pregam a palavra de Deus, né? Que falam, que tem o seu canal assim como a gente, mas falam especificamente da palavra de Deus, né? Para chegar a essas pessoas, para chegar a todo mundo através do Facebook, né? Nesse período de pandemia, né? Virou a modinha das lives, né? Todas as igrejas não podiam estar precisamente, fizemos as lives, né? Para as pessoas ouvirem a palavra, e é dessa forma. Mas infelizmente até então, por questões, como nós falamos, de pobreza ou de ter o controle de tudo aquilo que você assiste ou vê em alguns países, essa palavra não foi pregada ainda para todas as pessoas. Mas vai ter um momento que todos vão ouvir a palavra, que vai ser a vinda de Cristo, como diz nos evangelhos aí. É isso aí, pessoal. E outras coisas também que ele citou, que uma delas me chamou muita atenção, é
ele falou que era para a gente observar o comportamento da natureza. Nos últimos anos, a gente pode observar catástrofes cada vez maiores, ceifando muitas vidas. E um exemplo, em São Paulo, enchentes, no Rio de Janeiro também enchentes, a seca no Nordeste, inclusive recentemente lá no Sul, Santa Catarina, Paraná, eles sofreram com ventos muito fortes que ceifaram vida, destruíram cidades. Isso tudo a gente pode observar e fazer analogia e realmente comprovar que o que ele falou está acontecendo, sinais no céu. Recentemente também a notícia de um meteoro que ia passar sobre os céus aí, que ia ser visto a olho nu por quase toda a parte do Brasil, né? Foi notícia aí no telejornal. Então, pessoal, todos esses sinais aí a gente pode encarar como realmente os sinais da volta de Cristo, né, pessoal? Ainda temos um pequeno detalhe. Se você for nessa referência que nós utilizamos, Mateus, né, você vai ler, você vai dizer, agora não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Tem sim, pessoal. É que a linguagem que está escrita na Bíblia é a linguagem das pessoas que viviam naquela época. Ou seja, existem termos que existiam naquela época que hoje foram modernizados. Ou seja, a gente está falando de enchente, mas possa ser que lá na Bíblia não esteja escrito enchente, né? Ou seja, a gente falou que passou o meteoro, mas naquela época não existia meteoro. A gente falava que era uma pedra, uma bola de fogo, né? Mas isso é um meteoro, pessoal. Nós só estamos colocando esse fato porque se você for ler a Bíblia, você vai ver que a linguagem é totalmente diferente. Mas se você interpretar a Bíblia com o conhecimento que você tem hoje, com tudo que acontece no mundo, você vai perceber que tudo que está escrito na Bíblia é o que está acontecendo em alguns lugares do mundo, vamos colocar dessa forma. É isso, pessoal. Em outro detalhe interessante também que Jesus Cristo falou que nem ele sabia a não ser o Pai, ou seja, nem ele, nem os anjos do céu, e ninguém sabe a não ser o próprio Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, com isso a gente pode observar que a qualquer momento a gente pode estar sendo pegado de surpresa aí com certeza, o cumprimento desses sinais. E até falando de um fato muito interessante que ocorreu alguns anos atrás, em 2012, falaram que o mundo ia acabar em 2012. Chuva de filmes, né? Chuva de filmes aí, a mídia com certeza aí. 12/12 de 2012 ia ser o final dos tempos. E, infelizmente, tinha pessoal, até o relógio, né? Isso, o relógio aí dos maias, o calendário maia aí que falava que ia terminar em 2012, porém nós estamos em 2020 e nada aconteceu. Felipe, mas a gente pode desprezar isso? Não, pessoal, não é que a gente está falando aqui que isso é desprezível, não. É que com certeza os cálculos se enganaram, ou seja, é o homem querendo dar uma de Deus para adivinhar o dia que Jesus Cristo vai voltar. A diferença é que não aconteceu, mas vai acontecer uma hora dessa. Mas a gente não sabe quem está certo, se é os maias, se é os cientistas, a gente não sabe. E ninguém sabe, nem a gente mesmo. É como diz na própria palavra, só Jesus e o Pai sabem a hora que tudo vai terminar, né? Ou seja, nem um homem, nem nada pode chegar no cálculo certo e dizer vai acabar amanhã, depois de amanhã, né? Isso pode acontecer? Pode, mas o cálculo vai bater, mas não vai acontecer como vocês perceberam. 2012, 2020, nós vamos para 2021 e graças a Deus todos nós estamos aqui, né? Isso, pessoal. E pegando esse gancho aí do calendário maia, muitos e muitos calendários aí eles vêm relatando, né, Reinaldo, o fim do mundo, porém isso nunca aconteceu. E fica a pergunta, vai acontecer? De fato vai, só que a gente não sabe o dia e nem a hora, como nosso amigo Reinaldo acabou de falar. Só Deus sabe quando isso vai acontecer. Em falando em 2012, infelizmente muitas pessoas caíram no tal engano que a gente falou ainda agora e acabaram se suicidando, ou seja, acabaram se matando aí por líderes religiosos que falaram que em 2012 ia acabar o mundo. Aconteceu isso lá nos Estados Unidos. Eles acabaram aí se matando pensando, ou seja, sendo doutrinados aí, pensando que ia
terminar tudo em 2012, ou seja, muitas vidas foram ceifadas por conta de pessoas que usam dessas coisas para beneficiar a si próprio. Com certeza, pessoal. E isso só são fatos. Nós só estamos fazendo análise. O nosso canal não está querendo te provar nada, né? A gente não querendo dizer que nós estamos certos. Pode ser que tudo isso que a gente está fazendo possa estar errado, mas a gente não sabe. A gente só está fazendo análise do que nós sabemos, que é dito na Bíblia, e do que vemos acontecer de tempos em tempos ao redor do mundo e em todos os lugares, tá, pessoal? É isso aí, pessoal. E só ressaltando o que nosso amigo está falando, cara, eu tenho minha fé, ele tem a fé dele, você tem a sua fé. Você não é obrigado a concordar com o que nós falamos aqui, mas faça seu comentário. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sino de notificação para você que gosta desses assuntos, teoria da conspiração, outros assuntos aí da atualidade. Comenta aí, né, Ronaldo? Com certeza. Faça seu comentário que a gente vai trazer aqui o conteúdo para vocês. E como eu disse, você não é obrigado a concordar com a gente. Você tem sua opinião, você tem sua fé. A gente também não quer fazer conflitos de religião, Com certeza. porque cada religião tem sua visão. Pois é, pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. Siga-nos nas redes sociais, nossa fanpage no Facebook, Liga do Conhecimento, Instagram. Professor Reinaldo LC, nosso Instagram. E não esquecendo, galera, o nosso desafio de hoje: 100 likes para 50 inscritos, né? E dá o comentário se você gostou. Se você não gostou, comenta aí também. E galera, como eu sempre digo, não siga a gente, persiga a gente. Tamo aí no YouTube. É isso aí, galera. Não esqueça, se inscrevendo e até o próximo vídeo.